Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos, mesmo à distância, pelo Centro Capitão Vendramini, da Instituição de Amparo Arco de Noé, para levar até vocês mensagem de conforto, de consolo, de aprendizado. Antes de iniciarmos nossas mensagens de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, aos nossos irmãos de luz, pedindo que nos abençoe mais uma vez nessa oportunidade, nos ampare, trazendo conforto, consolo para nós todos, mais um ano que se inicia, e que Deus, na sua misericórdia infinita, abençoe todo o planeta Terra, todos os nossos irmãos, principalmente os encarnados e os desencarnados que mais sofrem na escuridão, na ignorância. Que assim seja, que os irmãos de luz estejam conosco hoje e sempre. Nossa mensagem hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 2, que se intitula Cresçamos para o Bem. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Jesus. Esse trecho está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34. E a gente vai lá no Evangelho de João para ver qual será, né? Por que fala desse trecho? O que ele quer trazer para a gente? Enviado de Deus. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. O que vem de cima é superior a todos. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. O Filho é o Filho de Deus. Então essa mensagem, ela vem nos dizer que o que é da terra, o que é de Deus, é superior. Então a gente vai ver agora nessa mensagem que Emmanuel nos traz do livro Palavras de Vida Eterna. Ele está complementando essa passagem do Evangelho, ele está explicando o que significa essas coisas vindas de Deus, né? Que o Espírito recebe tudo sem medida. E por quê? Então o título, Cresçamos para o Bem. E o que Emmanuel nos traz? Observa a munificência das concessões divinas por toda a parte, ou seja, observa a generosidade de Deus, das concessões que Deus nos dá por toda parte, das oportunidades que Deus nos dá. Está tudo ao nosso redor. Né? A gente às vezes não observa as coisas boas, belas, que estão na nossa frente. São as oportunidades que a gente perde, muitas vezes, de crescer, de aprender. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera suas leis de abundância. Às vezes a gente nega, para o outro aquilo que ele precisa ter. Às vezes a gente quer ter só pra gente. Deus não. Deus oferece pra gente sem medida. Deus nos dá tudo para todos. Anota na terra em torno de ti o sol magnificente, nutrindo a vida em todas as direções. O sol brilha para todos. Isso é fato. O sol brilha para todos. Todas as direções, a gente vê o sol brilhar. O ar puro e sem medida, a gente tem ao nosso dispor aí. E o que a gente faz? A gente destrói o meio ambiente, e prejudica esse ar. E ele não vem um tantinho para mim ou para você, não. Ele vem sem medida para todos. A fonte que se dá sem reservas. Tudo infinitamente doado a todos.
Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. Então, na parte espiritual, a gente também tem todas as oportunidades para crescer. Deus dá a todos tudo infinitamente bom, belo, maravilhoso, perfeito. Mas, como a gente tem um livre-arbítrio e cada um segundo as suas obras, aí a gente recebe aquilo, pega aquela parte que a gente acha que merece. Às vezes muito, às vezes pouco, às vezes nada. Por quê? Porque vai depender da gente olhar para a vida, como a gente se comporta, como a gente faz para merecer tudo aquilo que Deus nos dá. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Elas estão ali, à nossa disposição. Basta a gente querer ter essa sabedoria, ter esse amor para nós. Como nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos o caminho que a gente quer seguir. Não podemos culpar ninguém, não podemos responsabilizar ninguém. A responsabilidade é única nossa. Os tesouros da ciência, as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. Olha como é que Deus é infinitamente bom. Ele não fica medindo. Eu vou dar um pouquinho para o oceano, um pouquinho para ela, um pouquinho para ele. Não. Dá para nós todos tudo. Como eu falei, vai caber a cada um saber a quantidade que precisa, de acordo com a forma que você trata a sua vida. A gente tem aquilo que a gente merece ter. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Ou seja, se eu estou agindo bem, eu vou receber infinitamente bem. Mas o contrário também funciona. É a lei do retorno, ação e reação. Eu recebo aquilo conforme eu dou. Por isso que a gente tem que se conhecer primeiro. Nós temos que trabalhar as nossas imperfeições. Porque eu não posso doar amor se eu não me amar. Eu não posso doar uma coisa que eu desconheço, que eu não tenho. Como é que eu vou oferecer para aquela pessoa aquilo que eu não tenho, que eu nunca tive, ou que eu não soube trabalhar? Eu não vou poder ajudar ela. Materialmente, eu posso até ter uma roupa que não me serve mais, uma cesta básica, um remédio, um sapato, mas e as coisas do espírito? Porque às vezes o nosso irmão não precisa das coisas materiais, ele precisa de coisas vindo do coração, uma palavra, um exemplo. E o exemplo fala mais que as palavras, porque palavras o vento leva, o exemplo não, o exemplo permanece. Basta a gente pegar os nossos pais por referência. Quando a gente é criança, a gente segue tudo que pai e mãe falam. O pai e mãe é nosso exemplo. Se o pai faz, a criança faz também, porque ela está vendo o pai dela fazer. Então, se o pai dela está fazendo, é porque ela acha que pode fazer também. Então, a gente cresce com esse exemplo, com esse aprendizado. Meu pai me ensinou, a minha mãe me ensinou, a minha avó me ensinou. A gente carrega isso para a vida. Então, nós temos que ser exemplos de bondade, de boa conduta, de bom comportamento para aquelas pessoas que nós estamos auxiliando, porque elas vão se espelhar na gente. Se a gente fizer o contrário, só falar e não fazer, não vai dar certo, porque elas vão cobrar da gente. Mas você falou que fazia isso e você não está fazendo, e aí? Então o exemplo vale mais que as palavras.
Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz. A gente é o que a gente pensa. A gente é o que a gente sente. E quando a gente fala, são coisas vindas do coração. E a gente atrai os nossos irmãos que são afins aos pensamentos e sentimentos que nós emitimos. Amplie a visão que te é própria e auxilie os outros, ajudando a ti mesmo. Então, quando a gente ajuda o outro, nós estamos nos ajudando. Porque o outro sou eu. Eu estou na mesma situação que ele. Eu não estou melhor nem pior. Eu estou no mesmo barco. Então, os mesmos recursos que ele tem, eu tenho também. Vai depender de mim aproveitar esses recursos ou não. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Então eu vou receber aquilo que eu mereço. Se eu não estou recebendo nada, é porque eu não estou fazendo nada. Eu estou esperando só que a espiritualidade faça. Nós temos que fazer a nossa parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. Quando a gente trabalha, quando a gente cresce para o bem, a gente recebe. Pode até demorar, mas a gente recebe. Então, essa é a mensagem que nós trouxemos para vocês hoje. Cresçamos para o bem. Que nós possamos refletir. Nós estamos começando mais um ano que a gente tem muita esperança de voltarmos ao normal, ao novo normal, né? Porque essa pandemia veio nos ensinar muita coisa que a gente precisava aprender, dar valor a muita coisa que a gente não estava dando. Estamos todos ansiosos pelas vacinas, para que elas venham, nos tragam a imunidade que precisamos. Mas nós não podemos relaxar. Nós não podemos achar que a pandemia vai passar, porque vai passar. A vacina vai resolver tudo e a gente vai voltar a cometer os mesmos erros. Não. Nós temos que tirar essa situação como aprendizado. É a oportunidade que Deus nos colocou. Então vamos aproveitar. Esse tempo todo que eu fiquei dentro de casa, que eu me afastei dos meus amigos, até dos meus familiares, né? O que eu aprendi? O que eu posso tirar de bom? E quando tudo voltar ao normal, que a gente pudesse abraçar novamente, não precisar usar mais máscara, nem álcool gel, porque vai chegar uma hora que a gente não vai precisar mais. O que a gente aprendeu com tudo isso? Né? O mundo está aí. As oportunidades da natureza para a gente valorizar estão ao nosso redor. Então, quando a gente acordar sentindo desânimo, não querendo levantar da cama, mesmo assim tem que levantar, vamos levantar com fé, com esperança, com coragem. E se a gente não conseguir, pode ter certeza que a hora que a gente sair do quarto, sair de casa para trabalhar, vai vir uma oportunidade na nossa frente que vai fazer tudo mudar. Porque é assim que a vida oferece. Está tudo ao nosso redor, tudo à nossa frente, diante de nossos olhos, e a gente não aproveita. Então estamos começando mais um ano. É um ano que vai exigir ainda da gente muita paciência, mas também é um ano que vai trazer mais esperança, com certeza. Então que nós mantenhamos essa esperança acesa, a fé, a confiança, que vamos estar melhores daqui para frente. Vamos crescer para o bem. Agradecemos mais uma vez a oportunidade, que Deus os abençoe e que todos tenham um início de ano repleto de muita luz, de muita paz, de muita sabedoria. Nós possamos trabalhar melhor as nossas imperfeições, transformando tudo para o lado positivo, para que a gente atraia coisas boas
e assim a gente possa continuar sendo instrumento de auxílio, de apoio, de conforto, de consolo para os nossos irmãos mais necessitados, principalmente aqueles que já desencarnaram. Nós perdemos muitas pessoas no ano de 2020, começamos o ano perdendo muita gente ainda. Então, vamos refletir sobre tudo isso. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos oriente para que a gente possa ser um instrumento de apoio, de consolo, de luz, de paz para aqueles mais necessitados. Agradecemos mais uma vez o Centro Espírita Capitão Vendramin, da Instituição de Amparo Arca de Noé, a participação de todos. Que Deus abençoe hoje e sempre. Assim seja.